E aí, Débora, tudo beleza? No vídeo de hoje, eu confesso para você que eu não tive uma criatividade muito boa para definir um título para ele, né? Olha o que eu escrevi aí. Diversas formas de realizar uma ação. Estranho, né, cara? Pois bem, no PySpark, quando você está trabalhando, né, você não possui apenas uma única forma para realizar, por exemplo, uma determinada ação. Imagina assim, pô, eu tenho um data frame e preciso pegar as minhas colunas do meu data frame e definir que todas devem ser maiúscula, né? Todas as colunas do tipo string têm que ter os dados no formato maiúsculo, né? Estranho, né? Então, assim, quando você fala isso no SQL, né? Sinceramente, eu falo para você que eu só vejo duas formas de fazer isso, tá? A primeira que é o quê? É você usando a função upper, né? E a outra é você criando uma função para chamar a função upper, né? Então, assim, fica meio redundante, né? Mas no PySpark, isso daqui é possível você estar realizando de diversas formas, né? Vamos ver que diversas formas são essas que eu estou trazendo para você, né? E, sinceramente, fica um assunto bem aleatório e fica até difícil de compreender e explicar para você, né? Então vamos lá. Para começar aqui, eu vou importar as minhas bibliotecas de função, tá? Vou pegar esse exemplo do maiúsculo que eu trouxe para você, tá? Então eu vou botar aqui function e não vou me preocupar em importar só o upper não, tá? Vou mandar ele importar tudo, tá bom? Beleza. Vou trazer um exemplo aqui, tá? Novamente, futebol, né? Lógico, sempre do Fluminense, que é o meu time de coração. E fosse apenas um data frame com três colunas. Duas linhas e três colunas, tá? Desculpa. Duas colunas e três linhas. Então vamos lá. Executei e já criei aqui o meu data frame. Ele é um data frame do tipo que PySpark, tá? Já começa por aí. Agora vamos lá. Primeira coisa que eu falo para você é assim: como que eu posso pegar. Observe aqui comigo, ó. Os nomes estão como? Apenas com a primeira letra maiúscula, correto? Agora eu quero fazer o quê? Eu quero colocar que a coluna clube tenha todas as letras maiúsculas, né? Beleza. Então, eu vou dizer para você aqui o seguinte, ó. Modo um. Modo um. Colocar letras em maiúsculo usando o upper, tá? Vamos lá. Como é que eu posso fazer isso, né? Eu já tenho o meu data frame aqui, né? Meu data frame df, tá? E vou fazer o seguinte, df, vou ter que chamar o quê? Se eu vou modificar uma coluna, eu tenho que chamar o if column, tá? O if column. Então aqui, no meu caso, eu teria duas opções, tá? Eu posso alterar a mesma coluna ou eu posso criar uma coluna nova, tá? Nesse caso daqui, eu vou usar a mesma coluna, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função upper e vou dizer o quê? Que do meu data frame df eu quero que o upper seja aplicado na coluna tudo, tá? Eu vou botar aqui um show, tá? Truncate igual a false. Vamos lá. Eu não estou alterando meu data frame ainda, tá? Vou chegar aqui e mostrar para você, ó. Ele ainda está minúsculo, tá? Eu só fiz o seguinte, só criei a forma de converter a minha coluna. E como
o data frame não, desculpa, como o PySpark trabalha com Lazy Evaluation, eu tenho que chamar uma função para executar essa ação que eu disse lá atrás, tá? Porque observe aqui comigo, se eu faço só isso, beleza, ele falou o seguinte, tá funcional, mas não vou executar não, então eu tenho que chamar o show para que essa função seja executada, ou, nesse caso daqui, ó, pegar e passar isso para o meu data frame, que aí o que eu faço? Eu vou recriar meu data frame aplicando o upper. Aí se eu executar aqui em cima, agora sim, você vai ver que todos os registros da coluna clube já estão em maiúsculo, tá? Mas como eu não quero fazer isso agora, eu vou remover aqui, vou recriar meu data frame aqui no início e vou trazer para você mostrando que agora voltamos à estaca zero, tá? Então, aqui é o seguinte, vou complementar isso daqui, ó, usando with column mais upper, tá? Então, é o que eu fiz aqui, ó. With column, definir qual é o nome da coluna, não é a coluna que eu estou alterando, tá? Eu poderia botar aqui, ó, coluna maiúscula. Você vai ver que quando eu executar aqui, ó, ele tem duas colunas. Quando eu executar, ele vai criar a terceira coluna no nosso data frame. Olha lá, ó. Ele manteve a mesma coluna e criou uma coluna nova com o upper, mas não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ele faça e crie na mesma coluna, tá? Então aqui o que ele faz? Ele vai fazer o upper nessa coluna e esse resultado ele vai jogar para essa coluna, tá bom? Pode ser uma coluna existente ou uma coluna nova. Tá, vou copiar isso daqui que eu vou criar um método, o modo 2 de realizar isso, tá? Como é que eu faço para realizar isso de uma outra forma, tá? Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu data frame, opa, minúsculo, e vou chamar aqui o select. Então aqui o select, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer uma seleção dos registros desse nosso data frame. Aqui, por exemplo, eu posso passar aqui, ó. Ah, eu quero que você retorne tudo para mim aí, né? Por que retorne tudo, né? Porque, ó, eu falei para ele pegar um asterisco, ou seja, pega tudo que tem lá, me retorna, ó. Ele funciona exatamente conforme o show, tá? Beleza. Então aqui, só o que eu quero fazer? Eu não quero isso por enquanto. Eu vou fazer o quê? Um upper. Um upper aonde? Aqui eu não preciso dizer o data frame, porque eu já estou no data frame. Aqui eu vou especificar a coluna. Então a coluna vai ser clube. Vou deixar dessa forma, tá? Para você ver o que vai acontecer. E eu quero que você traga também título. Beleza? Vamos ver como é que isso fica? Tá lá, ó. Só que observe o nome. Ele usa exatamente o mesmo nome que está aqui. Para você melhorar isso, nós temos que usar um alias. Então, aqui eu vou dizer que o nome da coluna é tudo. Aí agora sim, quando eu executar essa linha daqui, ele vai pegar essa coluna que ficou com esse nome e fala assim, cara, essa coluna daqui, ela se chama clube. Por isso que a gente usa o alias, tá? O título permanece título porque nós não estamos fazendo nenhuma ação sobre ele, tá? Como ele vai fazer, tá vendo lá, ó? Clube ficou no formato maiúsculo, tá? Então aqui, ó, que é isso que eu escrevi aqui? Colocar as letras de uma coluna em maiúsculo. Agora sim. Nossa senhora, o que eu tinha colocado ali? Vamos colocar aqui e acertar também.
Então aqui, ó, eu vou colocar usando select mais upper, né? Eu vou botar até mais com alias também, né? Para a gente saber que nesse caso daqui nós estamos usando o alias, o select, o upper e o alias, certo? Então, ó, repara, um formato para a gente executar aqui para a gente ficar igualzinho. Ó, um modo de colocar as letras em maiúsculo. Outro modo para colocar as letras em maiúsculo. Será que acabou? Não, não acabou. Ainda tem uma outra forma de fazer isso. Só que essa você tem que codificar um pouco mais, né? Por quê? Nós vamos sair dessa linguagem aqui, né? A linguagem PySpark, e podemos também estar trabalhando aqui dentro do PySpark com o quê? Com a linguagem SQL. Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocar as letras de uma coluna em maiúsculo usando SQL. Modo 3. Certo? Então, aqui vai ser o seguinte. Como é que eu faço isso? Eu tenho que criar uma temp view, tá? Então, vamos lá. df. Vou fazer assim e vou explicar de uma outra forma também que a gente pode estar fazendo, tá? Essa daqui você tinha que fazer antes da nova versão do Spark, tá? Agora você pode fazer de outra forma. Então, o que você faria aqui? Você pega o seu data frame e usa o create or replace, né? Vamos fazer aqui para você ver. Eu não sei como é que é o nome do comando. Então, você vem aqui e faz um div. Tá? Eu sei que é create or alguma coisa. Tá aqui, ó. Create or replace temp view. Tá, mas como que isso funciona? Eu boto isso aqui, ó. E vem aqui no help. Então aqui o que ele fala, ó? Você vai criar, aqui ele te dá um exemplo, tá? Ele criou um data frame, tá? E disse que esse data frame, o nome dele é df. Aqui que ele fez aqui, como resultado desse data frame, ele criou uma tabela. Olha só como é que você pode estar fazendo isso daqui. Acompanhe aqui comigo, ó. Vou apagar aqui e vou dizer que o nome dessa minha tabela que eu coloco aqui, ó, ela é o quê? Vou chamar de Fluminense. Fluminense. Bora lá. Beleza. Criei, certo? Olha que interessante. Se eu chegar aqui e trocar para cá, para SQL, ou colocar aqui um percent SQL, eu consigo fazer um quê? Um select Fluminense. Tá lá, ó. Mas ainda não é isso que eu quero fazer com você, tá? Vamos voltar para cá. Então aqui, como é que a gente pode estar fazendo isso? Ó, eu vou chamar o meu Spark, que é meu Spark Session, tá? E aqui eu vou usar o quê? Um SQL. E eu vou simular exatamente isso que eu fiz aqui. Ó. Vou pegar essa consulta aqui, tá? Deixa eu fazer diferente aqui, ó. E aqui o que que eu fiz? Eu vou executar esse... Ficou errado. Agora sim. Eu vou executar um select sobre a tabela que eu criei aqui. Olha lá. O mesmo resultado que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui, certo? Agora, olha uma outra forma bem mais simples de você estar fazendo isso sem você precisar executar esse comando aqui, ó. Eu poderia simplesmente pegar isso aqui, ó, e botar aqui, ó, df, que vai ser o quê? Df vai receber df. Ou seja, eu associo essa minha tabela, né, que eu não preciso mais criar minha temp view, ao meu data frame, ou seja, o data frame que eu criei aqui em cima, eu consigo fazer um select nele exatamente dessa forma. Vamos ver se funciona? Tá lá, ó. Então eu trouxe dessa forma, criando uma temp view. Eu trouxe dessa forma,
sem criar temp view, e essa daqui é usando a temp view que eu criei aqui. Eu consigo trocar aqui, ó, observe que ele já saiu do Python e já veio para o SQL. Eu posso fazer de duas formas, ó. Eu posso fazer assim. Se eu tirar isso daqui, você vai ver que ele vai voltar para o Python, ó, porque o data frame ele foi criado do tipo Python. Então, ou eu posso chegar aqui, ó, e trocar. E eu consigo executar. E ó, observa, ele vem aqui e coloca o percent SQL, tá bom? Então vamos lá, porque não era isso que eu queria trazer para você, né? Eu quero fazer exatamente isso aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Upper, certo? Qual é o nome da minha coluna? Clube, né? Coluna clube. E eu quero trazer o título também. E vamos ver? Ih, cara, ficou feio igual o outro. Beleza, eu vou ter que chegar aqui, ó. E vou ter que colocar um alias nessa coluna. Eu posso fazer assim, e você também pode encontrar aí algumas pessoas que costumam colocar um AS, né? AS. Funciona dessa forma, tá? Então, assim, isso daqui, se você criar um outro data frame, né? Se você chegar aqui, não, quero associar esse resultado a um data frame. Tem que tirar o show aqui. Isso daqui, exatamente esse comando daqui, ele vai retornar para você um data frame. Então, se eu pegar esse data frame 3 aqui, pedir um type dele aqui, você vai ver que ele é lá. Ele é um data frame do tipo PySpark. Então, quando você executa isso, automaticamente ele já retorna para você um data frame, tá bom? Esse lado daqui funciona do mesmo jeito, tá? Você pode pegar esse mesmo comando que nós executamos aqui e trazer para cá, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito, e se você realizar isso, ele vai retornar também um data frame do tipo PySpark, tá? E aqui, ele não vai retornar um data frame, tá? Porque você está onde? Você está em um ambiente SQL, tá? Então aqui o que você vai fazer? Você vai estar trabalhando na linguagem SQL da mesma forma como você pode fazer aqui, tá? Caso você tenha um melhor desenvolvimento no SQL, você pode estar trabalhando exatamente dessa forma, tá? Aí você vai criar uma tabela com o seu resultado final, alguma coisa assim, e depois no final você pode fazer uma consulta dessa forma daqui, retornando para o data frame. Tá bom, pessoal? Então, no vídeo de hoje, era isso que eu tinha para trazer para você, tá bom? Um assunto, como eu defini aqui, né, do outro lado, é um pouco aleatório, né? Porque diversas formas de realizar uma ação, meio estranho, né? Mas era isso que eu tinha para trazer para você. Diversas formas de você realizar uma ação. Olha o que nós fizemos. Criamos o nosso data frame e olha só, uma forma, duas formas, três formas. Acabou que eu nem vi aqui se eu coloquei. Ah, tá. Então, ó, eu trouxe para você três formatos para você executar, nesse nosso exemplo, o upper, ou seja, colocar as letras da sua coluna em maiúsculo. Isso você pode fazer para um left, para um substring, qualquer coisa você pode encontrar diversas formas de executar dentro do data frame, tá? Talvez você possa estar aproveitando isso para um projeto que você esteja trabalhando, ou um projeto pessoal, ou até na sua corporação, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que eu tenha conseguido trazer de forma clara para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque aí nos comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, comenta lá. Se o áudio estiver ruim, o vídeo estiver ruim, comenta também. Porque a ideia é propagar o conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.